Minha avó me chamou de bastarda por 30 anos, mas acontece que eu era a única neta verdadeira dela. Crescendo, achei que fosse normal a vovó Rose me tratar diferente dos meus primos. No Natal, meus primos ganhavam brinquedos caros e eletrônicos, enquanto eu ganhava meias ou uma nota de $5 no envelope usado. Minha prima Britney ganhou um laptop no aniversário de 10 anos. Eu ganhei um formulário para cartão da biblioteca, e a avó disse que ler era de graça, e eu deveria ser grata. Meu primo James ganhou um carro nos 16 anos, e eu ganhei um passe de ônibus. Quando perguntei por quê, a avó me puxou de lado. E disse que eu tinha sorte de ser incluída, já que meus pais me tiveram em pecado. Ela disse que eu era um erro que lembrava a todos do comportamento vergonhoso dos meus pais. Fui concebida 3 meses antes dos meus pais casarem e a avó nunca deixou ninguém esquecer. Ela me apresentava como a neta que veio cedo demais, enquanto meus primos eram seus anjos preciosos. Nos jantares em família, meus primos comiam na mesa de jantar enquanto eu comia na cozinha. A avó dizia que eu deveria saber o meu lugar. Minha mãe tentou me defender uma vez, e a avó ameaçou cortar meus pais do testamento completamente, se eles não respeitassem as regras dela sobre manter os valores familiares. Papai me disse para apenas lidar com isso por mais alguns anos. Ele disse que a avó era antiquada, mas que ela acabaria amolecendo. Ela nunca amoleceu. Ela piorou. Quando meus primos se formaram no ensino médio, a avó deu festas enormes e fundos para a faculdade. Britney ganhou $50 mil. James ganhou 60 mil porque era menino, e precisaria sustentar uma família algum dia. Quando me formei como oradora da turma, a avó nem foi. Ela disse que conquistas acadêmicas não apagavam as circunstâncias do meu nascimento. Não ganhei nada para a faculdade. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade comunitária enquanto meus primos iam para universidades particulares com o dinheiro da avó. Britney estudou História da Arte e reprovou em metade das aulas. James largou no 2º ano para virar e a avó continuou pagando os apartamentos e despesas deles. Ela dizia que eles estavam se encontrando. Quando entrei na escola de enfermagem com uma bolsa, a avó disse que eu estava tentando agir como se fosse melhor do que minha posição social. O favoritismo se estendia a tudo. A avó levava meus primos em cruzeiros anuais. Eu não era convidada porque ela dizia que eu faria as fotos de família parecerem desequilibradas. Ela comprou carros para meus primos, pagou os casamentos, deu a entrada para as casas, e quando pedi $100 para consertar meu radiador quebrado no inverno, ela disse que esmolas me deixariam preguiçosa. Ela literalmente disse que eu precisava aprender que bastardos não recebem bênçãos. Minha tia Laura e meu tio Richard nunca disseram nada. Por que diriam? Os filhos deles estavam ganhando tudo. Eles na verdade faziam piada dizendo que eu era o projeto de construção de caráter da avó. Tudo mudou quando eu tinha 28 anos, e a avó teve um derrame e precisava de alguém com conhecimento médico para cuidar dela. De repente, eu era útil. Os primos que ela mimou não se deram ao trabalho de ajudar. Britney estava ocupada com seu 3º casamento. James estava na Tailândia se encontrando de novo. Meus tios disseram que tinham trabalho, então me tornei o cuidador da avó. Não por amor, mas porque minha mãe implorou. Enquanto administrava os assuntos da avó, encontrei alguns documentos antigos no cofre dela. Testes de DNA de 20 anos atrás. A avó tinha testado secretamente todos os netos, porque tinha suspeitas sobre a fidelidade de seus filhos. Os resultados foram chocantes. Britney e James não eram biologicamente parentes da avó, nem meus outros 4 primos. O tio Richard não era filho biológico da avó, ele era fruto de um caso do meu avô. A tia Laura também não era filha biológica da avó, ela foi adotada, mas a avó nunca contou. Meu pai era o único filho biológico da avó, e eu era a única neta biológica dela. A mulher que me torturou por 28 anos por ter sido concebida antes do casamento, gastou centenas de milhares de dólares em netos que nem eram parentes dela, enquanto tratava sua única neta verdadeira como lixo. Guardei essa informação para mim e continuei sendo a cuidadora perfeita. Certifiquei-me de que a avó tomasse todos os remédios, levei-a a todas as consultas, cozinhei suas refeições especiais, fiz tudo enquanto meus primos postavam fotos na praia de suas férias financiadas pelo dinheiro da avó. A avó se recuperou o suficiente para atualizar seu testamento, e ela reuniu todos para anunciar seus desejos finais. Na segunda-feira, depois que encontrei os testes de DNA, a vovó Rose me chamou em seu quarto. Ela estava sentada apoiada em 3 travesseiros, parecendo mais forte do que nas últimas semanas. Ela disse que queria atualizar seu testamento e precisava da família inteira presente neste sábado para a leitura. Assenti e fiz anotações sobre ligar para todos enquanto meu estômago se contorcia. Ela perguntou se eu achava que a família ficaria surpresa com suas decisões. Eu disse que não tinha ideia do que ela planejava deixar para ninguém. Ela deu um sorrisinho frio que me arrepiou e disse que todos descobririam em breve. Meus primos provavelmente esperariam suas esmolas habituais, o tipo de dinheiro que sempre fluiu na direção deles enquanto eu recebia formulários de biblioteca e sermões sobre saber o meu lugar. Passei aquela semana cuidando da vovó Rose como sempre, ajudando-a com os medicamentos 3 vezes ao dia e cozinhando as refeições sem graça que o médico recomendou. Cada vez que ela reclamava que os comprimidos eram muito grandes, ou a sopa estava muito quente, eu pensava naqueles testes de DNA parados no cofre dela. Eu havia memorizado cada detalhe daqueles laudos, não sendo filho biológico dela, mas fruto do caso do vovô com alguém cujo nome eu nunca saberia. Tia Laura, adotada ao nascer, mas nunca sabendo a verdade. E meus primos mimados, que não eram realmente parentes de nenhum de nós. Os outros 4 primos, também estranhos genéticos que foram banhados com fundos para a faculdade, carros e férias em cruzeiros. E eu, a única neta verdadeira, aquela que ela chamou de bastarda por 28 anos. Na quarta-feira à tarde, enquanto eu afofava os travesseiros dela pela 3ª vez, a vovó Rose me disse que eu tinha feito um bom trabalho como cuidadora. Ela disse que a maioria das pessoas a teria abandonado após o derrame, mas que eu havia mostrado caráter real. Tive vontade de rir da ironia, mas apenas sorri e ajustei os cobertores. Na noite de quinta-feira, meu telefone tocou enquanto eu dobrava roupas no meu apartamento minúsculo. O nome de Britney piscou na tela e quase não atendi. Ela perguntou se eu podia pegar os doces favoritos da vovó Rose naquela padaria do outro lado da cidade para a leitura do testamento no sábado. Ela estava muito ocupada com o planejamento do casamento para fazer a viagem. O casamento que a vovó Rose deu a ela 40 mil para pagar, enquanto eu ganhei um passe de ônibus no meu aniversário de 16 anos. Eu disse, claro, sem problemas, ainda interpretando o papel de serva da família, mesmo sabendo que eu era a única neta real em toda essa confusão. Britney me agradeceu, e depois passou 10 minutos falando sobre centros de mesa e se deveria ter uma fonte de chocolate. Ela não perguntou como eu estava, ou se cuidar da vovó Rose era difícil. Ela nunca perguntava. Desliguei e adicionei a padaria à minha lista de tarefas.
logo abaixo de pegar as receitas da vovó Rose e levar seu monitor de pressão arterial para calibração. A manhã de sábado chegou fria e cinzenta. Dirigi até a casa da vovó Rose cedo para ajudá-la a se arrumar. Ela insistiu em usar seu melhor vestido, o azul marinho com botões de pérola que ela guardava para ocasiões especiais. Ajudei-a a ir para a cadeira de rodas e fiz a maquiagem do jeito que ela gostava. Com muito pó e batom vermelho vivo. Ela ficava checando seu reflexo no espelho e ajustando o cabelo. A família começou a chegar. O tio Richard veio primeiro com a esposa, ambos vestidos como se fossem a um restaurante chique. A tia Laura apareceu em seguida com o marido, carregando uma garrafa de vinho caro. Meus pais chegaram parecendo desconfortáveis. Papai puxando o colarinho e mamãe segurando a bolsa com muita força. Depois vieram os primos. Todos os 6 arrumados e animados. Britney usava um vestido de grife que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. James estava com um terno novo que ainda tinha a etiqueta escondida dentro da gola. Os outros 4 primos se aglomeraram perto da janela, já sussurrando sobre o que esperavam ganhar. Nós todos nos reunimos na sala de jantar formal da vovó Rose. A mesma sala onde eu comia sozinha na cozinha quando criança, enquanto meus primos riam e conversavam na mesa grande. A sala tinha painéis de madeira escura e um lustre de cristal que a vovó Rose polia todo mês. Fotos de família cobriam uma parede. A maioria fotos dos meus primos em suas formaturas e casamentos. Eu aparecia em talvez 3 fotos no total, sempre no canto de trás ou cortada na borda. Meus primos ocuparam os lugares à mesa, espalhando-se e reivindicando o espaço como se fossem donos dele. Britney sentou-se ao lado de James e ambos sorriam, já planejando como gastariam suas heranças. Ouvi Britney sussurrar algo sobre finalmente comprar aquele condomínio em Miami. James riu e disse que provavelmente tiraria 1 ano para viajar pela Europa. Os outros 4 primos faziam planos semelhantes, falando sobre pagar empréstimos estudantis e comprar carros novos. Às 11h30, uma mulher de terno cinza chegou carregando uma pasta de couro. Ela se apresentou como Maeve Wilkinson, advogada do espólio da vovó. Ela parecia ter uns 50 anos, com olhos aguçados e cabelo perfeitamente penteado. Quando apertou minha mão, ela segurou meu olhar por alguns segundos a mais do que o necessário, como se tentasse descobrir algo. Eu me perguntei se ela sabia sobre os testes de DNA, se a vovó Rose tinha contado a ela a verdade sobre essa família. Eve organizou seus papéis na cabeceira da mesa enquanto todos encontravam seus lugares. Acabei na cadeira mais próxima da porta da cozinha, o mesmo lugar que sempre ocupei durante os jantares de família. Algumas coisas nunca mudavam, ou pelo menos não tinham mudado ainda. A vovó Rose levou sua cadeira de rodas para a cabeceira da mesa, parecendo mais forte do que esteve em meses. Suas mãos estavam firmes nos controles da cadeira, e sua voz não tremia quando começou a falar. Ela agradeceu a todos por terem vindo e disse que tinha anúncios importantes a fazer sobre seu patrimônio. Então ela se virou para mim e disse algo que fez a sala inteira ficar quieta. Ela me agradeceu por cuidar tão bem dela após o derrame, por administrar seus medicamentos e levá-la às consultas e garantir que ela comesse adequadamente. Ela disse que eu mostrei dedicação real e que ela apreciava tudo o que eu tinha feito. Meus primos olharam para mim como se eu tivesse uma segunda cabeça. A vovó Rose nunca havia reconhecido publicamente nada do que eu fizera antes. Nunca me elogiou na frente da família. As sobrancelhas da tia Laura se ergueram e o se mexeu na cadeira. Mamãe estendeu a mão e apertou a minha por baixo da mesa. E Wilkinson abriu sua pasta e tirou uma pilha grossa de papéis. Ela explicou que leria o último testamento da vovó Rose, atualizado há apenas 2 semanas. Ela começou com pequenos legados para várias instituições de caridade e organizações. 5 mil para a igreja, 10 mil para o abrigo de animais local, 20 mil divididos entre 3 fundações diferentes de pesquisa sobre o câncer. Meus tios e tias se mexiam nas cadeiras, claramente impacientes para chegar aos anúncios reais sobre propriedades e dinheiro. O tio Richard ficava olhando o relógio. A tia Laura serviu-se de um copo de água da jarra na mesa e bebeu rápido demais. Os primos também estavam ficando inquietos, sussurrando entre si e olhando para a vovó. Rose olhou para seus papéis e anunciou que Britney receberia a coleção de joias a coleção inteira, incluindo o colar de diamantes e o anel de esmeralda, e todas as pulseiras de ouro, no valor total de cerca de 30 mil. Britney gritou e pulou para abraçar James. Ela já estava falando sobre quais peças usaria em seu casamento e quais guardaria para ocasiões especiais. James a abraçou de volta e disse que ela merecia. Rose sorriu e assentiu como se tivesse acabado de fazer algo maravilhoso. Sentei na minha cadeira perto da porta da cozinha e mantive meu rosto inexpressivo, pensando em todas as vezes que Britney ganhou presentes caros enquanto eu ganhava $5 em um envelope usado. Maeve continuou lendo e anunciou que James receberia a coleção de carros antigos da vovó. 4 carros no total, incluindo um Mustang 1967 e um Corvette 1972, valendo cerca de 80 mil no total. Ele realmente gritou e socou o ar. Ele estava sorrindo tanto que eu podia ver seus dentes do fundo. Ele começou a falar imediatamente sobre qual carro manteria para si e quais venderia para financiar sua viagem à Europa. A vovó Rose disse a ele para cuidar bem do Mustang porque tinha sido o favorito de seu avô. James prometeu que cuidaria e agradeceu umas 5 vezes. Meus pais sentaram rígidos em suas cadeiras, sem olhar um para o outro. Então Maeve anunciou que os outros 4 primos receberiam cada um 25 mil, mais vários itens domésticos da casa da vovó Rose. Eles sorriram e agradeceram, mas eu pude ver a decepção em seus rostos. Eles claramente esperavam mais. Provavelmente esperavam 6 dígitos, como ganharam para a faculdade. Eles se olharam do outro lado da mesa com aquelas expressões tensas, que diziam que estavam tentando não mostrar o quanto se sentiam decepcionados. Um deles perguntou sobre a casa de praia na Flórida e Maeve disse que a propriedade estava alocada em outro lugar. Outro perguntou sobre as contas de investimento e obteve a mesma resposta. Os 4 primos recostaram-se nas cadeiras parecendo satisfeitos o suficiente, mas nem de longe tão animados quanto Britney e James. Maeve limpou a garganta e olhou para seus papéis antes de anunciar que a tia Laura receberia a casa de praia na Flórida. As palavras pairaram no ar por um segundo antes de a tia Laura suspirar e cobrir a boca com as 2 mãos. Maeve continuou dizendo que a propriedade estava avaliada em aproximadamente 400 mil, e a tia Laura começou a chorar ali mesmo na mesa de jantar. Ela se levantou e caminhou até a cadeira de rodas da vovó Rose, abaixando-se para abraçá-la cuidadosamente pelos ombros. Tia Laura continuava dizendo, obrigado repetidamente, sua voz tremendo de emoção. Ela se afastou e enxugou os olhos com os dedos,
borrando um pouco o rímel. Ela disse à vovó Rose que ela tinha sido uma mãe tão generosa, a melhor mãe que alguém poderia pedir, e ela não sabia como expressar sua gratidão. Estendeu a mão e apertou a mão da tia Laura quando ela se sentou de volta. Ambos parecendo satisfeitos e um pouco atordoados. Meus primos sussurravam animadamente uns para os outros sobre férias na praia e viagens em família. Eu fiquei quieta na minha cadeira, observando a tia Laura enxugar os olhos com um lenço que alguém lhe passou. Mavi baralhou seus papéis e anunciou que o tio Richard receberia o portfólio de investimentos da vovó Rose. Ela explicou que o portfólio continha várias ações e títulos avaliados em aproximadamente 600 mil. Os olhos do tio Richard se arregalaram e ele realmente se levantou da cadeira, quase a derrubando para trás. Ele deu a volta na mesa até a vovó Rose e se abaixou para abraçá-la, segurando-a por vários segundos. Quando ele se afastou, seus olhos estavam úmidos e ele disse a ela que ela era a melhor mãe que alguém poderia pedir, que ela sempre tinha sido tão boa para ele e sua família. Ele disse que administraria os investimentos com cuidado e garantiria que continuassem a crescer. A vovó Rose deu um tapinha na mão dele e disse que sabia que ele faria isso, que ele sempre foi responsável com o dinheiro. O tio Richard voltou para o seu lugar, parecendo atordoado e feliz, e sua esposa agarrou o braço dele e apertou com força. Os outros 4 primos estavam inclinados para frente em suas cadeiras agora, claramente esperando que seus pais recebessem algo substancial também. Minha mãe se mexeu na cadeira ao meu lado, e eu podia sentir a atenção dela sem olhar para ela. Mavi olhou para seus papéis novamente e anunciou que meus pais receberiam 50 mil e alguns móveis da casa. Ela listou algumas peças específicas, incluindo a mesa de jantar antiga do quarto de hóspedes e o relógio de pêndulo no corredor. O rosto do meu pai ficou tenso e desconfortável, como se estivesse tentando sorrir, mas não conseguisse. Mamãe estendeu a mão por baixo da mesa e apertou a mão dele com força, os nós dos dedos ficando brancos. Ambos assentiram e agradeceram a vovó Rose com aquelas vozes quietas e tensas. Ninguém mais pareceu notar o quão estranho foi porque o tio ainda estava sorrindo sobre seus 600 mil e a tia Laura já estava planejando suas viagens para a Flórida em voz alta. Meus pais ficaram sentados de mãos dadas, parecendo que queriam estar em qualquer outro lugar. Observei a mandíbula do papai cerrar e descontrair enquanto mamãe olhava para a mesa. Eles estavam acostumados com isso, acostumados a serem os destinatários menores nessa família, acostumados a ver todos os outros ganharem mais. 50 mil não era nada comparado ao que os outros estavam recebendo. E os móveis pareciam uma reflexão tardia. Maeve fez uma pausa e olhou diretamente para mim. A sala ficou completamente silenciosa. Todos se viraram para me encarar sentada na minha cadeira perto da porta da cozinha. Eu podia sentir os olhos deles em mim. Podia praticamente ouvi-los pensando em que quantia minúscula eu receberia. E tinha aquele sorrisinho no rosto como se estivesse tentando não rir. James estava olhando para mim com algo que poderia ter sido pena. Os outros 4 primos apenas pareciam curiosos, esperando para ver o que aconteceria com a decepção da família. Tia Laura tinha parado de chorar e estava me observando com uma expressão que eu não conseguia ler. Eu estava recostado na cadeira com os braços cruzados. Meus pais estavam ambos olhando para Mav, esperando ouvir que quantia simbólica a filha deles receberia por ter sido concebida antes do casamento. Vovó Rose estava olhando para mim também, seu rosto completamente inexpressivo. O silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 10 segundos. Mantive meu rosto neutro e minhas mãos paradas no colo. Mav anunciou que eu receberia a residência principal da vovó Rose. Ela disse que a casa em que estávamos sentados, esta casa exata, seria minha. Ela acrescentou que a propriedade valia aproximadamente 1,2 milhão de dólares. A sala explodiu. E realmente gritou e James pulou da cadeira. Richard começou a gritar algo que eu não conseguia entender por cima das vozes de todos os outros. Tia Laura estava dizendo: não, isso não pode estar certo. Deve haver algum engano. Os outros 4 primos estavam todos falando ao mesmo tempo, suas vozes aumentando e se sobrepondo. Meus pais ficaram congelados em suas cadeiras, olhando para mim com a boca aberta. Britney estava gritando que isso era insanidade, que eu não merecia nada, muito menos a casa. James estava exigindo saber o que estava acontecendo, olhando para frente e para trás entre mim e a vovó. A esposa do tio Richard estava dizendo algo sobre desafios legais e justiça. O barulho era inacreditável. Todos gritando perguntas e protestos e exclamações confusas ao mesmo tempo. Maeve levantou a voz e disse que havia mais. A sala não se acalmou. Ela teve que dizer novamente mais alto antes que as pessoas começassem a se acomodar de volta em suas cadeiras, ainda resmungando e balançando a cabeça. Rose estava sentada perfeitamente imóvel em sua cadeira de rodas, observando a todos com um olhar satisfeito no rosto. Maeve continuou dizendo que eu também receberia as contas bancárias principais da vovó Rose. Ela disse que as contas totalizavam cerca de 800 mil. Antes que alguém pudesse reagir a isso, Maeve acrescentou que eu também receberia as propriedades de investimento restantes, que incluíam 3 casas de aluguel, no valor aproximado de outro $1 milhão combinados. A herança total girava em torno de 3 milhões de dólares. A sala explodiu novamente, ainda mais alto dessa vez. Britney estava gritando sobre manipulação e roubo. James estava andando de um lado para o outro atrás da cadeira. Tia Laura estava chorando de novo, mas desta vez de raiva, com o rosto vermelho e manchado. Meus primos estavam todos de pé agora, cercando a cadeira de Maeve e gritando uns com os outros. Britney chegou bem na cara de Maeve e exigiu saber como eu tinha enganado uma velha doente para mudar seu testamento. Maeve sentou-se calmamente e disse para ela se afastar. James estava gritando que isso não era justo, que ele tinha sido o favorito da vovó por anos, e agora de repente eu ganhava tudo. Os outros 4 primos exigiam explicações, perguntando o que me tornava tão especial, dizendo que isso tinha que ser ilegal de alguma forma. Tia Laura empurrou a cadeira para trás e se levantou, apontando para mim com um dedo trêmulo. Ela disse que eu tinha manipulado a vovó Rose durante a recuperação do derrame, que eu tinha me aproveitado de uma mulher vulnerável que não conseguia pensar direito. Ela me chamou de calculista e cruel. Tio Richard já estava puxando o telefone, dizendo que estava ligando para o advogado agora mesmo para contestar o testamento. Ele disse a Maeve que isso não se sustentaria no tribunal, que havia evidências claras de manipulação e influência indevida. O rosto dele estava roxo, e ele suava através da camisa. Eu fiquei completamente imóvel na minha cadeira enquanto o caos girava ao meu redor. Observei meus primos gritarem e minhas tias chorarem e meu tio fazer ligações furiosas. Vi meus pais sentados congelados e confusos, sem entender o que estava acontecendo ou por quê. Esperei pelo momento certo, o momento perfeito.
sabendo que ele estava chegando. Vovó Rose levantou uma mão trêmula no ar. O gesto foi pequeno, mas todos viram. A sala começou a se acalmar pouco a pouco, as vozes caindo para murmúrios e depois para o silêncio. Vovó Rose olhou para todos eles com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Ela disse que havia mais coisas que eles precisavam ouvir. Sua voz estava firme e clara, mais forte do que estivera em semanas. Ela disse que eles precisavam se sentar e ouvir, porque o que viria a seguir mudaria tudo o que eles pensavam que sabiam sobre esta família. Maeve enfiou a mão na pasta e tirou mais documentos. Estes eram diferentes, de aparência mais antiga, em pastas pardas que estavam gastas nas bordas. Senti algo frio se instalar no meu estômago porque reconheci aquelas pastas. Eu as tinha visto no cofre. Maeve as colocou na mesa à sua frente e abriu a primeira com cuidado. A sala estava em silêncio mortal agora, todos olhando para aquelas pastas como se pudessem explodir. Percebi com absoluta clareza que a vovó Rose sabia sobre os testes de DNA. Ela sabia o tempo todo que eu os tinha encontrado. Toda essa leitura de testamento foi o jogo final dela, sua última manipulação distorcida. Ela planejou cada segundo disso. Desde os valores da herança até o momento das revelações, ela armou toda essa situação para assistir a família implodir. Olhei para o rosto dela e vi satisfação ali. Vi prazer no caos que ela havia criado. Ela estava jogando com todos nós por 20 anos, talvez mais. Vovó Rose falou novamente e disse que tinha feito testes de DNA em todos os netos 20 anos atrás. A sala ficou completamente silenciosa, tão quieta que eu podia ouvir o relógio tic-taqueando no corredor. Ela disse que suspeitava de infidelidade em sua família há anos e finalmente decidiu descobrir a verdade. Os rostos dos meus primos perderam a cor e sentou-se pesadamente em sua cadeira com a boca aberta. Desagarrou o encosto da cadeira como se precisasse dele para se apoiar. Os outros 4 primos olharam uns para os outros com pânico nos olhos. Tia Laura fez um som sufocado. O telefone do tio Richard escorregou de sua mão e caiu na mesa. Maeve tirou papéis da pasta, laudos réis com papel timbrado oficial e resultados de testes. Ela os colocou na mesa onde todos pudessem vê-los. Ninguém se mexeu para pegá-los. Ninguém queria tocá-los. Todos apenas olhavam para aqueles papéis como se fossem cobras venenosas. Vovó Rose olhou direto para o tio Richard e disse que ele não era seu filho biológico. Ela disse que o pai verdadeiro dele era o homem com quem o vovô teve um caso há 30 anos. A sala explodiu novamente. Tio Richard pulou da cadeira tão rápido que ela caiu para trás e bateu no chão. E começou a gritar que ela estava mentindo, que isso era impossível, que ela estava inventando coisas para justificar seu testamento maluco. O rosto dele ficou vermelho vivo e cuspe voava de sua boca enquanto ele gritava. Sua esposa apenas ficou sentada lá congelada com as mãos agarradas com força na borda da mesa. Seus nós dos dedos estavam brancos e sua boca estava aberta. Ela parecia alguém que tinha levado uma pancada na cabeça com algo pesado. Os outros membros da família começaram a falar todos de uma vez, as vozes ficando cada vez mais altas até que era apenas barulho enchendo a sala inteira. Vovó Rose esperou a gritaria diminuir um pouco antes de continuar. Ela disse que havia mais que eles precisavam saber sobre a tia Laura. Sua voz estava calma e firme, como se estivesse lendo uma lista de compras em vez de destruir a vida das pessoas. Ela disse a todos que a tia Laura foi adotada ao nascer. Ela disse que nunca contou a Laura porque queria ver se o sangue realmente importava ou se o amor poderia compensar. Tia Laura fez um som horrível e engasgado e começou a chorar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela e ela continuava perguntando como a vovó podia guardar esse segredo por 50 anos. Ela perguntou como sua própria mãe podia mentir para ela todos os dias de sua vida. A voz dela ficava mais aguda e trêmula a cada pergunta. Ela se agarrou à mesa como se pudesse cair sem ela para segurá-la. Maeve tirou mais papéis das pastas e os colocou na mesa. Estes mostravam que Britney e James também não eram biologicamente parentes da família. O DNA provou que a esposa do tio Richard deve ter tido casos, porque seus filhos não combinavam com o tio Richard, ou com qualquer outra pessoa da família. Os pais de Britney começaram a gritar um com o outro ali mesmo na frente de todos. O pai dela chamou a mãe dela de nomes que não vou repetir. A mãe dela jogou o copo de água nele e acertou a parede atrás da cabeça dele. Água e gelo voaram para todo lado. James apenas ficou sentado olhando para as mãos. Ele não disse nada, nem se mexeu, nem parecia estar respirando. O rosto dele tinha ficado completamente branco, como se todo o sangue tivesse sido drenado. Vovó Rose continuou falando em meio a todo o caos. Ela explicou que os outros 4 primos também falharam nos testes de DNA. Ela disse que ambos os filhos criaram crianças que não eram deles. Ela disse que toda a estrutura familiar em que eles acreditaram durante toda a vida foi construída sobre mentiras, casos e segredos. A sala de jantar parecia estar ficando menor com toda a gritaria e choro. As pessoas estavam se levantando e se sentando. Alguém derrubou uma cadeira. Tia Laura ainda soluçava. Andava de um lado para o outro fazendo gestos de telefone com raiva, embora não tivesse mais o telefone na mão. Finalmente encontrei minha voz. Minhas mãos tremiam tanto que tive que pressioná-las contra as pernas debaixo da mesa. Perguntei à vovó Rose por que ela me torturou por 28 anos se sabia que eu era sua única neta biológica. Perguntei por que ela me fazia comer na cozinha enquanto netos falsos comiam à mesa dela. Perguntei por que ela me chamava de bastarda quando eu era a única família real que ela tinha. Minha voz saiu firme, embora eu sentisse que poderia vomitar. A sala ficou completamente silenciosa. Todos se viraram para me encarar. Alguns pareciam confusos, como se só agora estivessem entendendo o que tudo isso significava. Alguns pareciam bravos, como se isso fosse de alguma forma minha culpa. Vovó Rose encontrou meus olhos do outro lado da mesa. Ela não desviou o olhar, nem pareceu envergonhada, nem mostrou qualquer culpa. Ela me disse que queria ver se eu acabaria fraca como meu pai, ou forte o suficiente para ganhar o que era meu por direito. Ela realmente chamou isso de teste de caráter. Ela disse que passei ao cuidar dela apesar de tudo que ela tinha feito comigo. Ela disse isso como se esperasse que eu agradecesse. Ela disse isso como se tivesse me feito algum tipo de favor ao me tratar como lixo minha vida inteira. O rosto dela mostrava que ela realmente acreditava no que estava dizendo. Ela achava que estava me ajudando de alguma forma. Levantei-me da cadeira. Minhas pernas pareciam bambas, mas me forcei a ficar de pé. Eu disse à vovó Rose que o teste dela foi cruel. Eu disse que isso me prejudicou de maneiras que ela nunca entenderia ou se importaria. Eu disse que não queria a aprovação distorcida dela. Eu disse que não queria que ela tentasse justificar décadas de abuso emocional fingindo que era algum tipo de lição. Eu disse que o dinheiro não tornava tudo bem. Nada poderia tornar tudo bem. Minha voz ficou mais alta enquanto eu falava e não tentei impedi-la.
Eu tinha ficado quieta por 28 anos, e cansei de ficar quieta. Papai finalmente se pronunciou. Ele estava sentado em silêncio todo esse tempo, mas agora se virou para encarar a mãe. Ele perguntou como ela podia saber que ele era seu único filho biológico, mas ainda assim ver seus filhos favoritos, que nem eram parentes, serem mimados. Ele perguntou como ela pôde deixá-lo ver sua filha ser tratada como lixo, enquanto netos falsos ganhavam tudo. O corpo todo dele tremia. Eu nunca o tinha visto tão bravo em toda a minha vida. Ele se levantou também, e sua cadeira arranhou alto contra o chão. Ele disse à mãe que ela o tinha feito escolher entre sua filha e sua herança, e que ele tinha escolhido errado. Ele disse que nunca se perdoaria por isso, e nunca a perdoaria também. Vovó Rose acenou com a mão para o papai como se estivesse espantando uma mosca. Ela disse: ela ganhou tudo no final, então ele deveria ser grato em vez de reclamar. Ela disse a ele que o resultado era o que importava, não a jornada. Ela realmente usou essas palavras como se fosse algum tipo de história inspiradora em vez de abuso infantil. Ela disse: eu fiquei com a casa e o dinheiro, e que isso provava que ela me amava mais do que a qualquer um. Ela não entendia que dinheiro não pode desfazer 28 anos sendo chamada de bastarda. Ela não se importava que não se pode apagar décadas fazendo uma criança se sentir inútil. O rosto dela não mostrava nenhuma compreensão do que ela realmente tinha feito. A esposa do tio Richard começou a chorar. Não o choro de raiva que a tia Laura estava fazendo, mas um tipo de choro quebrado e sem esperança. Ela admitiu entre as lágrimas que teve um caso com seu personal trainer há 15 anos. Ela disse que só aconteceu algumas vezes, mas aparentemente essas poucas vezes foram suficientes. Ela olhou para James e disse que sentia muito. Tio Richard começou a gritar com ela, chamando-a de nomes terríveis. Ela gritou de volta que ele tinha casos há anos, então ela não se sentia mal. Outros membros da família entraram na briga, tomando partidos. Alguém mencionou algo que aconteceu em uma festa de Natal há 8 anos. Outra pessoa mencionou uma viagem de negócios que parecia suspeita. A família inteira estava se fraturando ali mesmo na mesa da sala de jantar. Argumentos e acusações voavam em todas as direções. As pessoas choravam, gritavam e apontavam dedos. Era o caos completo. Peguei minha bolsa no chão perto da cadeira e me levantei. Minhas pernas tremiam, mas as fiz funcionar. A gritaria atrás de mim ficou mais alta. Quando a esposa do tio começou a gritar sobre todas as viagens de negócios dele para Miami, caminhei pela porta da sala de jantar para o corredor. A porta da frente estava a uns 6 metros de distância. Eu podia ouvir vidro quebrando na sala de jantar. Provavelmente alguém jogando alguma coisa. Uma mulher de terno escuro estava parada perto do cabideiro. Ela tinha cabelos grisalhos puxados para trás e carregava uma pasta de couro. Ela deu um passo à frente e estendeu um cartão de visita. O cartão dizia Maeve Wilkinson, advogada de espólio. Ela me disse que eu precisaria de ajuda legal para o que estava por vir. A voz dela era calma, como se famílias não explodissem em leituras de testamento todos os dias. Peguei o cartão e enfiei na bolsa. Ela assentiu uma vez e voltou para a sala de jantar. Continuei indo para a porta da frente. Lá fora, o ar parecia frio e limpo depois de estar naquela casa. Meu carro estava estacionado na rua, 3 casas abaixo. Entrei e tranquei as portas. Minhas mãos tremiam demais para colocar a chave na ignição. Fiquei sentada lá por talvez 10 minutos até pararem de tremer o suficiente para dirigir. O primeiro advogado ligou na terça-feira de manhã, enquanto eu estava no trabalho. Eu estava verificando o acesso venoso de um paciente quando meu telefone vibrou. O correio de voz dizia que ele representava o tio e sua esposa. Eles queriam contestar o testamento com base no estado mental da vovó. A segunda ligação veio naquela tarde. Este advogado trabalhava para a tia. Ela estava alegando influência indevida e exigindo que o testamento fosse anulado. A terceira ligação veio na quarta-feira. Este representava todos os 6 primos juntos. Disseram que a vovó não estava pensando com clareza quando tomou essas decisões. Liguei para Maeve após a terceira mensagem. Ela atendeu no segundo toque. Contei a ela sobre os 3 advogados. Ela disse que esperava por isso e perguntou se eu poderia ir ao escritório dela no dia seguinte. Eu disse que sim. Ela me deu o endereço e mandou levar quaisquer documentos que eu tivesse do cofre da vovó. Fui para casa depois do meu turno e peguei os testes de DNA. Os papéis estavam velhos e amassados. Espalhei-os na mesa da cozinha e li tudo novamente. Cada teste mostrava a mesma coisa. Não relacionado, não relacionado, não relacionado. Apenas o meu dizia compatibilidade biológica. Coloquei-os em uma pasta e deixei perto da porta para não esquecer. O escritório de Maeve ficava em um prédio alto no centro. A sala de espera tinha cadeiras de couro e pinturas de barcos. Ela mesma veio me buscar. O escritório dela tinha uma mesa grande e janelas com vista para a cidade. Ela pediu para ver os testes de DNA. Entreguei a pasta. Ela leu cada página devagar. O rosto dela não mudou em nada. Quando terminou, olhou para cima e perguntou se mais alguém sabia que eu tinha aquilo. Eu disse que não. Ela disse que isso era bom. Então ela perguntou se eu conhecia o marido dela. Eu disse que não. Ela explicou que ele era um investigador particular especializado em casos de espólio. Ela disse que eu precisava contratá-lo para documentar tudo sobre a condição médica da vovó. Precisávamos de provas de que ela estava completamente consciente do que estava fazendo quando atualizou o testamento. Perguntei quanto custaria. Ela escreveu um número em um pedaço de papel. Era muito. Mas eu tinha economias de trabalhar todos aqueles anos. Eu disse ok. Ela pegou o telefone e ligou para alguém. Ela disse que Keith poderia começar amanhã. Keith não se parecia em nada com o que eu esperava. Ele era baixo e redondo, com um rosto amigável. Ele me encontrou em uma cafeteria perto do hospital. E tinha um caderno e me fez perguntas por 2 horas. Quando a vovó teve o derrame? Que medicamentos ela estava tomando? Ela parecia confusa? Ela reconhecia as pessoas? Ela conseguia tomar suas próprias decisões? Respondia tudo. Ele anotou tudo. Então ele pediu permissão para acessar os registros médicos da vovó. Assinei os formulários que ele trouxe. E disse que teria descobertas preliminares em uma semana. 6 dias depois ele ligou. Queria se encontrar novamente. Dessa vez, nos encontramos no escritório dele. E tinha papéis espalhados pela mesa. Ele me mostrou o arquivo médico da vovó. Ela tinha atualizado o testamento exatamente 2 semanas antes da leitura. No mesmo dia, ela se encontrou com um psiquiatra por 3 horas. O psiquiatra fez uma avaliação completa. Testes de memória, testes de lógica, testes de compreensão. Ela passou em tudo. O relatório dizia que ela estava completamente sã mentalmente e entendia exatamente o que estava fazendo. Encontrou outro documento. A vovó tinha escrito uma carta ao psiquiatra explicando por que queria a avaliação. Ela disse que sabia que sua família contestaria o testamento. Ela queria provas de que estava fazendo essas escolhas totalmente consciente. Ela havia planejado cada detalhe. Ela sabia que haveria uma briga e se preparou para isso. Ela queria que eu ficasse com tudo e garantiu que ninguém pudesse impedir. Alguém bateu na porta do meu apartamento no sábado de manhã. Olhei pelo olho mágico. Era Britney. O rosto dela estava vermelho e inchado de tanto chorar. O cabelo estava uma bagunça. Ela não estava usando maquiagem. Eu
nunca a tinha visto sem maquiagem antes. Abri a porta. Ela passou por mim e entrou no apartamento. Ela ficou na minha sala e começou a chorar mais forte. Disse que os pais estavam se divorciando. O pai dela se mudou ontem. O casamento dela foi cancelado. O noivo terminou com ela quando descobriu sobre os testes de DNA. Tudo na vida dela estava desmoronando. Ela perguntou se eu sabia sobre os testes. Fechei a porta e tranquei. Eu disse que sim. Encontrei-os meses atrás no cofre. Ela olhou para mim. A boca dela se abriu. Ela perguntou por que eu não contei a ninguém. Por que deixei todos irem para aquela leitura de testamento sem avisá-los. Passei por ela em direção à cozinha e peguei um copo de água. Minhas mãos estavam firmes agora. Eu não era mais a que estava tremendo. Britney me seguiu até a cozinha. Ela disse que eu era egoísta. Disse que eu deveria tê-los avisado. Disse que deixei todos serem pegos de surpresa porque queria vingança. Virei-me e olhei para ela. Perguntei se ela se lembrava do Natal quando eu tinha 12 anos. Ela parecia confusa. Lembrei a ela do ano em que ela ganhou um notebook novo e eu ganhei uma nota de $5 em um envelope usado. Ela disse alguma coisa? Ela questionou por que a vovó me tratava diferente? O rosto de Britney ficou vermelho. Perguntei sobre todos os jantares em família onde eu comia na cozinha enquanto ela sentava à mesa. Ela alguma vez falou algo? Ela alguma vez disse que não era justo? Perguntei sobre a vez em que a vovó me chamou de bastarda na frente de todos no dia de ação de graças. Eu estava sentada a 1 metro de distância. Ela ouviu. Ela olhou diretamente para mim. Depois olhou para o prato e continuou comendo. E começou a chorar novamente. Ela disse que era apenas uma criança. Disse que não sabia o que dizer. Eu disse a ela que ela tinha 26 anos agora. Ela teve 14 anos para dizer algo. Ela nunca disse. Ela aceitou o dinheiro, os presentes e as viagens. Ela nunca questionou isso uma única vez. Agora ela queria que eu me sentisse mal por não protegê-la da verdade. Mandei ela ir embora. Uma mensagem apareceu no meu telefone na terça-feira à noite. Era de alguém chamado James Turner. A foto do perfil mostrava meu primo. A mensagem dizia que ele queria conversar se eu estivesse disposta. Ele disse que entenderia se eu não quisesse ouvir falar dele. Ele disse que sentia muito. Disse que sabia que desculpas não eram suficientes, mas não sabia mais o que dizer. Encarei a mensagem por um longo tempo. Todos os meus outros primos estavam enviando mensagens furiosas através de seus advogados. James foi o único que me contatou diretamente. Digitei de volta que poderíamos nos encontrar. Ele sugeriu uma cafeteria na quinta-feira à tarde. Eu disse, ok. James já estava lá quando cheguei. Ele estava sentado em uma mesa de canto com 2 xícaras de café na frente dele. Ele se levantou quando me viu. Ele parecia diferente da leitura do testamento. Menor de alguma forma. Cansado. Ele gesticulou para uma das xícaras e disse que pegou um café normal para mim, mas não tinha certeza de como eu tomava. Sentei-me. Ele sentou-se à minha frente. Ele disse que sentia muito, não pelo testamento, mas por tudo antes. Por pegar o carro quando tinha 16 anos. E nunca pensar no motivo de eu ter ganhado um passe de ônibus, por ir para a escola particular com o dinheiro da vovó enquanto eu trabalhava em 2 empregos. Por todos os cruzeiros, festas e presentes. Ele disse que sempre se sentiu culpado, mas não sabia o que dizer. Ele tinha medo de que, se dissesse algo, a vovó ficaria brava com os pais dele. Ele tinha medo de perder tudo. Então ele ficou quieto e deixou acontecer. Agora ele sabia que isso o tornava parte daquilo. Ele estava devolvendo a coleção de carros. Todos os 4 carros. Ele estava devolvendo-os para ajudar a liquidar o espólio de forma justa. Ele disse que não era o suficiente, mas era alguma coisa. Envolvi minhas mãos na xícara de café. Estava quente. Agradeci a ele. Ele foi a primeira pessoa da minha família que realmente pediu desculpas por qualquer coisa. A campainha do meu apartamento tocou na sexta-feira à noite. Apertei o botão e perguntei quem era. A voz do papai veio pelo alto-falante. Ele disse que a mamãe estava com ele. Eles precisavam falar comigo. Deixei-os subir. Eles vieram até a porta e eu os deixei entrar. Mamãe parecia preocupada. Papai parecia pior do que eu já tinha visto. Os olhos dele estavam vermelhos. As roupas estavam amassadas. Ele entrou na minha sala e ficou parado lá. Então ele começou a chorar. Não um choro silencioso, mas alto, quebrado, soluçando. Mamãe colocou o braço em volta dele, mas ele se afastou. Ele se virou para mim e disse que sentia muito. Disse que deveria ter me protegido. Deveria ter enfrentado a mãe dele anos atrás. Deveria ter pego eu e a mamãe e ido embora. Ele escolheu errado. Ele escolheu o dinheiro em vez da própria filha. Ele me deixou sofrer porque era fraco demais para perder sua herança. Ele disse que nunca se perdoaria. Mamãe estava chorando agora também. Ela disse que ambos falharam comigo. Eles deveriam ter lutado mais. Papai caiu no meu sofá. O corpo todo dele tremia. Sentei ao lado do papai. Coloquei minha mão no ombro dele. Eu disse que o perdoava. As palavras saíram mais fáceis do que eu esperava. Eu falava sério. Ele olhou para mim com os olhos molhados. Eu disse que o perdoava, mas precisava de tempo. Não podíamos simplesmente voltar ao normal. Tínhamos que construir algo novo. Algo melhor. Ele assentiu. Disse que entendia. Disse que esperaria o tempo que fosse necessário. Mamãe veio e me abraçou. Ela me segurou forte. Ela disse que estava orgulhosa de mim. Orgulhosa por eu ter sobrevivido à crueldade da vovó. Orgulhosa por eu ter saído mais forte em vez de quebrada. Orgulhosa por eu ainda estar de pé quando tudo desmoronou. Eu a abracei de volta. Meu apartamento parecia menor com nós 3 nele. Mas parecia mais seguro também. Como se talvez algo bom pudesse sair de toda essa bagunça. Meu telefone vibrou na terça-feira de manhã enquanto eu me arrumava para o trabalho. Uma mensagem da tia Laura. Ela queria encontrar para um café naquela tarde. Disse que era importante. Encarei a mensagem por um longo tempo. Depois de tudo o que ela disse durante a leitura do testamento, depois de me chamar de manipuladora e me acusar de tirar vantagem de uma mulher doente, ela queria se encontrar. Quase apaguei a mensagem, mas algo na maneira como ela escreveu me deixou curiosa. Não era irritada ou exigente. Apenas dizia que ela precisava conversar. Respondi que poderia encontrá-la às 15 horas. Ela respondeu com um agradecimento. Passei meu turno no hospital distraída, imaginando o que ela queria. Talvez ela tivesse encontrado um novo ângulo para contestar o testamento. Talvez ela fosse gritar comigo de novo. Cheguei à cafeteria cedo e pedi um café normal. Sentei em uma mesa perto da janela onde podia vê-la chegando. Ela chegou exatamente às 15 horas. Ela parecia diferente da última vez que a vi. Menor, de alguma forma. Cansada. Ela tinha olheiras escuras sob os olhos. E as roupas pareciam amassadas. Ela pediu chá no balcão e veio se sentar à minha frente. Ela envolveu as mãos em volta da xícara e não disse nada por 1 minuto. Então, ela tirou um envelope da bolsa. Dentro havia papéis antigos amarelados pelo tempo. Papéis de adoção. Ela disse que os encontrou nos documentos da vovó Rose.
quando estava revirando as coisas. A vida inteira dela tinha sido uma mentira. 50 anos pensando que sabia quem era e descobriu que não sabia nada. Ela perguntou se eu a ajudaria a encontrar sua família biológica. Eu disse que ajudaria. Ela começou a chorar então, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela disse que tinha dito coisas terríveis durante a leitura do testamento. Ela sabia que estava processando 50 anos de mentiras e descontou na pessoa errada. Ela perguntou se eu a ajudaria a entender o que eu havia encontrado no cofre. Concordei porque ela parecia genuinamente quebrada. Não estava mais com raiva, apenas perdida. Passamos uma hora revisando o que eu sabia, os testes de DNA, as datas, os resultados. Ela tomou notas em um guardanapo com as mãos trêmulas. Um envelope grosso chegou ao meu apartamento na quinta-feira de manhã. O remetente mostrava o advogado do Tite. Abri em pé na minha cozinha. Dentro havia uma carta formal exigindo que eu devolvesse metade da herança. A carta dizia que, embora ele não fosse biologicamente relacionado à vovó Rose, ele me criou como família. Ele esteve presente em aniversários e feriados, ele me tratou como sobrinha. Isso deveria contar para algo em termos de direitos de herança. Tirei uma foto da carta e enviei para Maeve. Ela me ligou de volta em 1 hora. Ela disse: a reivindicação do tio Richard não tem base legal. A falta de conexão biológica dele, combinada com sua cumplicidade nos maus tratos contra você, eliminou qualquer reivindicação potencial. Ela já havia redigido uma resposta. Eu podia ouvi-la digitando enquanto conversávamos. Ela disse para não me preocupar. Esses tipos de tentativas desesperadas eram comuns quando as pessoas percebiam que tinham perdido. Ela cuidaria disso. Desliguei e fiz meu jantar. A carta ficou no meu balcão como lixo que eu precisava levar para fora. Meu e-mail apitou na sexta-feira à noite. Uma mensagem conjunta dos outros 4 primos. Quase não abri, mas a curiosidade venceu. Eles disseram que não me culpavam pelos erros dos pais deles. Estavam magoados e confusos, mas lembravam das vezes em que os ajudei com a lição de casa, ou os acobertei quando ficavam fora até tarde. Eles apreciavam que eu nunca tivesse descontado minha raiva neles. A mensagem era curta e simples. Sem exigências, sem acusações, apenas reconhecimento. Respondi agradecendo. Disse que sentia muito por estarem presos no meio dessa bagunça. Não era muito, mas era alguma coisa. Keith me ligou na segunda-feira de manhã com uma atualização sobre sua investigação. Ele encontrou algo nos documentos da vovó Rose, diários detalhados abrangendo décadas. Ele disse que eu precisava vê-los. Encontrei-o no escritório de Maeve naquela tarde. Os diários enchiam 3 caixas grandes. Keith havia marcado certas páginas com notas adesivas. Ele me entregou o primeiro. A letra da vovó Rose cobria cada página em tinta azul nítida. Ela documentou tudo. Cada disparidade nos presentes de Natal. Cada festa de aniversário para a qual não fui convidada. Cada cruzeiro. Cada carro. Cada cheque que ela escreveu para meus primos enquanto não me dava nada. Ela registrou os valores exatos, as datas, as ocasiões. Ela anotou cada vez que me chamou de bastarda ou me lembrou do meu lugar. Estava tudo lá. Anos e anos de crueldade intencional, documentados como um experimento científico. Keith disse que ela estava criando um registro do favoritismo, quase como se quisesse provas de sua própria crueldade. Folheei página após página. Minhas mãos começaram a tremer. Maeve me trouxe água. Continuei lendo. Levei os diários para casa naquela noite. Não conseguia parar de lê-los. Uma entrada de 15 anos atrás explicava tudo. Vovó Rose escreveu que tinha ressentimento de mim porque a gravidez pré-marital dos meus pais a envergonhou na frente de seus amigos da igreja. Eles sussurravam sobre a vergonha do filho dela. Eles a olhavam de forma diferente. Ela decidiu me punir pelo pecado deles. Ela escreveu que sabia que eu era sua única neta biológica. Os testes de DNA confirmaram isso, mas não importava. O que importava era me ensinar que o pecado tinha consequências, que bastardos nascidos em vergonha não mereciam bênçãos. Ela escreveu isso tão casualmente, como se estivesse descrevendo uma receita. Fechei o diário e fiquei sentada no escuro por um longo tempo. O próximo diário era pior. Vovó Rose suspeitava dos casos e problemas de DNA anos antes de realmente testar a todos. Ela tinha suas dúvidas sobre o tio Rich desde que ele era adolescente. Ela sabia que a tia Laura era adotada porque estava lá quando o marido trouxe o bebê para casa, mas ela continuou financiando todos eles. Ela continuou dando dinheiro, carros e mensalidades de faculdade para netos que não eram parentes dela. Ela escolheu continuar me punindo especificamente por causa de seu senso distorcido de moralidade. Não era sobre sangue, era sobre vergonha, sobre garantir que eu nunca esquecesse as circunstâncias do meu nascimento. Ela escreveu que meu sucesso, apesar da crueldade dela, provava que ela estava certa em me testar, que eu me tornei forte porque ela foi dura comigo. A lógica era insana, cruel. Eu queria jogar os diários do outro lado da sala, mas continuei lendo porque precisava entender. 3 meses se passaram. Todos os desafios legais foram rejeitados. Maeve me ligou em uma tarde de terça-feira para dizer que estava oficialmente acabado. As avaliações psiquiátricas da vovó Rose provaram que ela estava completamente competente quando tomou suas decisões. Os diários detalhados mostravam intencionalidade. Todos os juízes que revisaram o caso decidiram a meu favor. O advogado do tio Richard desistiu. Tia Laura parou de contestar. Estava feito. Agradeci e desliguei. Sentei no meu apartamento olhando para a papelada espalhada na minha mesa de centro. 3 milhões de dólares, uma casa, propriedades de investimento, tudo meu. Eu deveria me sentir feliz. Em vez disso, apenas me senti cansada. Coloquei a casa da vovó Rose à venda na semana seguinte. Eu não podia morar lá. Cada cômodo guardava memórias dolorosas. A cozinha onde comi sozinha enquanto meus primos riam na mesa de jantar. A sala de estar onde abri notas de $5 e envelopes usados enquanto eles desembrulhavam notebooks e joias. A entrada da garagem onde James ganhou seu carro enquanto eu segurava um passe de ônibus. A corretora de imóveis disse que a casa venderia rapidamente. Boa localização, bem conservada. Ela estava certa. Tive 3 ofertas em uma semana. Aceitei a mais alta, $1,3 milhão após as taxas. Combinado com todo o resto, meus ativos totais eram cerca de 3 milhões. Assinei os papéis e entreguei as chaves. Nunca voltei. O asilo me ligou numa quinta-feira. Vovó Rose queria me ver. A saúde dela deu rapidamente após a leitura do testamento. O estresse foi demais. Ela foi transferida para uma instalação com cuidados em tempo integral. Eu não tinha visitado. Não planejava. Mas algo me deixou curiosa sobre o que ela possivelmente tinha a dizer agora. Dirigi até o asilo naquela tarde. O corredor cheirava a desinfetante e flores velhas. Uma enfermeira me levou ao quarto da vovó Rose. Ela estava na cama, menor do que eu me lembrava, mais magra. A pele dela parecia fina como papel. Ela virou a cabeça quando entrei. Seus olhos ainda eram afiados, apesar de tudo o mais falhar. Ela gesticulou para eu me sentar na cadeira ao lado da cama. Sentei-me e esperei para ouvir o que ela queria. Ela começou a falar sobre sua infância. O pai dela era um pastor que acreditava que a dor tornava as pessoas melhores. Ele batia nela com um cinto quando ela tirava notas ruins.
Fazia-a ajoelhar no arroz por horas quando ela respondia. Ela disse que a vergonha era como se aprendia o certo do errado. Ela criou os próprios filhos da mesma maneira até que o serviço social se envolveu e ela teve que parar. Mas com os netos, ela podia fazer o que quisesse, porque os pais não reagiam. Ela olhou para mim com olhos lacrimejantes e disse que achava que estava construindo meu caráter, me tornando forte o suficiente para sobreviver em um mundo que punia a fraqueza. Ela realmente acreditava que a crueldade tinha sido boa para mim. Fiquei sentada ouvindo-a justificar 30 anos de abuso com uma lógica distorcida sobre construção de caráter. Quando ela terminou, eu disse a verdade. Ela não me tornou mais forte. Ela me feriu. Toda vez que eu tive sucesso em algo, foi apesar do que ela fez comigo. Não por causa disso. Trabalhei em 2 empregos durante a faculdade porque não tinha escolha. Não porque a dificuldade construiu caráter. Tornei-me uma boa enfermeira porque sou naturalmente compassiva. Não porque ela me ensinou algo sobre cuidar das pessoas. Eu disse a ela que esperava que ela encontrasse paz com o que quer que precisasse dizer a si mesma. Mas eu não podia dar a ela o perdão. Isso não era algo que ela tinha o direito de ter só porque estava morrendo. Levantei-me e saí do quarto dela. Foi a última conversa que tivemos. O asilo ligou 2 semanas depois, num domingo de manhã. Vovó Rose morreu durante o sono. Insuficiência cardíaca. A enfermeira disse que foi pacífico. Desliguei o telefone e sentei no meu sofá olhando para o nada. Eu deveria sentir alívio ou satisfação ou algo limpo e simples. Em vez disso, senti essa estranha mistura de raiva e tristeza que não fazia sentido. Ela me torturou a vida toda, e eu nunca ouviria ela realmente pedir desculpas ou admitir que estava errada. Parte de mim queria esse encerramento, mesmo sabendo que nunca o teria. O funeral foi numa quinta-feira. Vesti e sentei na última fileira da igreja. Meus primos encheram as primeiras fileiras com suas famílias. Bert fez um discurso sobre que mãe dedicada à vovó Rose tinha sido. Tia Laura chorou em um lenço. Todos fingiram que éramos uma família normal tendo um funeral normal. Ninguém mencionou os testes de DNA ou o testamento, ou o fato de que metade de nós não estava se falando mais. Observei todos performarem essa falsa unidade e me senti completamente desconectada de tudo aquilo. Após o serviço, todos se reuniram no porão da igreja para café e sanduíches tristes. Eu estava me preparando para sair quando James veio até mim. Ele parecia cansado. Ele disse que estava pensando muito desde que tudo aconteceu. Ele devolveu a coleção de carros ao espólio como prometeu, e agora queria fazer algo significativo com aquele dinheiro. Ele estava criando um fundo de bolsas de estudo para estudantes de situações familiares difíceis. Crianças que tiveram que trabalhar para pagar a escola como eu fiz. Ele perguntou se eu o ajudaria a organizar, já que eu sabia como era. Olhei para ele e vi arrependimento genuíno em seu rosto. Eu disse que sim. Foi a primeira coisa que alguém da minha família me pediu para fazer que realmente parecia valer a pena. Papai me ligou na semana seguinte perguntando se eu queria jantar. Não um jantar em família com todos. Apenas ele e eu. Começamos a nos encontrar toda terça-feira nessa lanchonete perto do meu apartamento. As primeiras vezes foram estranhas. Falamos sobre trabalho e clima e qualquer coisa, exceto vovó Rose. Mas lentamente começamos a ter conversas reais. Ele me disse que estava vendo um terapeuta para trabalhar sua própria infância. Vovó Rose tinha sido cruel com ele também. De maneiras diferentes. Ele passou a vida inteira tentando ganhar a aprovação dela e nunca conseguiu. Ele disse que entendia agora por que falhou em me proteger. Ele estava muito danificado para enfrentá-la. Isso não desculpava o que aconteceu, mas me ajudou a entender. Éramos ambos vítimas da mesma mulher de maneiras diferentes. Tia Laura me mandou uma mensagem no Facebook 3 meses após o funeral. Ela fez um daqueles testes de ancestralidade de DNA, tentando encontrar sua família biológica. Os resultados a conectaram com uma mulher chamada Jessie, que acabou sendo sua mãe biológica. Jessie tinha outros 3 filhos, o que significava que Laura tinha 3 meio-irmãos que nunca conheceu. Todos se encontraram e aparentemente foram muito acolhedores. Laura disse que era estranho ter toda essa nova família aos 50 anos, mas eles foram mais gentis com ela em 3 meses do que a vovó Rose foi em 50 anos. Ela me agradeceu por não esconder os resultados do DNA, embora descobrir a verdade tenha sido doloroso. Ela disse: às vezes, verdades dolorosas são melhores do que mentiras confortáveis. Peguei parte do meu dinheiro da herança e paguei meus empréstimos estudantis de uma só vez. $30 mil desapareceram num piscar de olhos. Depois paguei a hipoteca dos meus pais. Dirigi até a casa deles num sábado e entreguei à mamãe a escritura quitada. Ela começou a chorar e disse que eu não precisava fazer aquilo depois de tudo o que me fizeram passar. Eu disse a ela que queria. Eles cometeram erros, mas ainda eram meus pais e eu os amava. Papai me abraçou e chorou também. Foi a primeira vez que o vi chorar desde que eu era criança. O resto do dinheiro investi em fundos de índice e títulos chatos. Meu consultor financeiro queria que eu fizesse algo emocionante, mas eu disse a ele que só queria segurança. Continuei trabalhando no hospital porque realmente amava ser enfermeira. O dinheiro era bom de ter, mas eu não queria que mudasse quem eu era. Eu ainda dirigia meu carro e morava no meu mesmo apartamento. A segurança financeira parecia boa, mas era silenciosa, não chamativa. Não apagou 30 anos sendo tratada como lixo, mas significava que eu nunca mais teria que me preocupar em consertar um radiador quebrado no inverno. 6 meses após a morte da vovó Ray, entrou em contato pedindo para almoçar. Quase disse não, mas a curiosidade venceu. Nos encontramos em um café no centro. Ela parecia diferente. Menos maquiagem, roupas mais simples. Ela disse que estava em terapia trabalhando muitas coisas. Ela queria pedir desculpas de verdade, não apenas dizer desculpe para se sentir melhor. Ela admitiu que o favoritismo a danificou também de maneiras diferentes. Ela nunca aprendeu a trabalhar por nada ou lidar com decepções. Seus 3 casamentos falharam porque ela esperava que tudo fosse fácil como tinha sido crescendo. Ela disse: ver você ter sucesso apesar de não ter nada me fez perceber o quão fraca eu me tornei. Conversamos por 2 horas. Não consertou tudo, mas foi honesto de uma maneira que nossa família nunca tinha sido antes. Comecei a ser voluntária em um centro de aconselhamento familiar, especializado em disputas de herança complicadas e conflitos familiares. Uma vez por semana, eu ia e conversava com pessoas lidando com situações como a minha, famílias destruídas por dinheiro, favoritismo e segredos. Compartilhei minha história e as ajudei a descobrir suas opções. Transformar toda aquela dor em algo útil parecia significativo, como se talvez a crueldade da vovó Rose pudesse pelo menos ajudar outras pessoas a evitar o mesmo dano. Não era redenção exatamente, mas era alguma coisa. Tio Richard nunca entrou em contato após o funeral. Nenhuma carta de desculpas chegou à minha caixa de correio. Nenhuma mensagem de texto perguntando se poderíamos conversar. O advogado dele enviou uma última carta ameaçadora sobre contestar a distribuição do espólio, mas minha advogada enviou de volta a documentação que encerrou isso permanentemente. Verifiquei meu telefone por semanas depois.
Parte de mim ainda esperava que ele reconhecesse o que aconteceu. Ele nunca fez. O silêncio dele me ensinou algo importante sobre encerramento. Algumas pessoas nunca admitirão que estavam erradas. Elas nunca pedirão desculpas por ficarem paradas enquanto você sofria. Elas nunca assumirão a responsabilidade por se beneficiarem da sua dor. Esperar por esse reconhecimento do tio Richard era como esperar por chuva em um deserto. Eu poderia ficar lá para sempre e morrer de sede. Ou poderia aceitar a realidade e encontrar água em outro lugar. Parei de verificar meu telefone por mensagens dele. Parei de ensaiar o que diria se ele pedisse desculpas. Abri mão de precisar da validação dele porque ele nunca a daria. Essa aceitação pareceu como colocar no chão uma mochila pesada que eu carregava por quilômetros. James começou a me mandar mensagens, a cada poucas semanas perguntando se eu queria tomar café. A primeira vez foi estranha. Sentamos um de frente para o outro em um café no centro, ambos mexendo nossas bebidas e evitando contato visual. Ele perguntou sobre meu trabalho no hospital. Perguntei sobre seus projetos musicais. A conversa parecia rígida e formal, como se fôssemos estranhos tentando ser educados. Mas continuamos nos encontrando. Uma vez por mês virou 2 vezes por mês. O desconforto desapareceu conforme paramos de tentar tanto. Ele me contou sobre suas sessões de terapia e como estava trabalhando a culpa sobre o favoritismo. Compartilhei histórias sobre minhas lutas. Na escola de enfermagem que nunca havia contado a ninguém. Descobrimos que ambos amávamos filmes de ação terríveis e começamos a ter noites de cinema. Ele me apresentou a namorada dele, que era gentil e genuína e me tratava como se eu importasse. Construímos algo real, que não tinha nada a ver com a vovó Rose, herança, dinheiro ou obrigação familiar. James se tornou o primo que eu sempre quis, mas nunca tive. Ele era a prova de que alguns relacionamentos familiares poderiam ser reparados se ambas as pessoas fizessem o trabalho real. Um ano após a morte da vovó Rose, fui procurar um condomínio com uma corretora de imóveis. Eu estava morando no meu mesmo apartamento pequeno, mas queria algo que parecesse meu, algo que eu escolhesse, algo sem memórias dolorosas presas às paredes. A corretora me mostrou um lugar no quarto andar com janelas enormes, que deixavam entrar a luz do sol da manhã. Tinha uma cozinha aberta, piso de madeira e uma varanda com vista para um parque. Caminhei pelos quartos vazios, imaginando meus móveis, meus livros, minha vida preenchendo o espaço. Fiz uma oferta no mesmo dia. O processo de fechamento levou 6 semanas. Assinei papéis transferindo a propriedade e recebi chaves que destrancavam a porta de um lugar que pertencia completamente a mim. Passei fins de semana pintando as paredes das cores que eu queria. Comprei móveis que combinavam com meu gosto, não doações de parentes. Pendurei obras de arte que me faziam feliz. Cada escolha foi minha. Ninguém me disse que a sala de estar deveria ser bege porque isso é o adequado. Ninguém disse que eu estava sendo muito chamativa ou agindo acima da minha posição. O condomínio tornou-se meu santuário. Um espaço físico que provava que eu sobrevivi e construí algo bonito a partir dos destroços. Papai me ligou em uma terça-feira à noite e perguntou se podia vir. Ele apareceu no meu novo condomínio trazendo comida do meu restaurante tailandês favorito. Comemos na minha varanda assistindo ao pôr do sol. Ele me disse que pararia de falar com o tio Richard completamente. Eles tiveram uma briga enorme onde papai finalmente disse tudo o que guardou por décadas. Tio Richard o chamou de fraco por ficar do meu lado. Papai disse a ele que não havia unidade familiar que valesse a pena preservar se exigisse sacrificar sua filha. Ele também limitou o contato com a tia Laura a mensagens de texto ocasionais. Ela continuava tentando agir como se nada tivesse mudado, querendo fingir que as revelações de DNA e a leitura do testamento nunca aconteceram. Papai disse que não podia mais fazer isso. Ele estava escolhendo eu e mamãe, em vez de manter a paz com irmãos que permitiram meus maus tratos. Foi a primeira vez na minha vida que papai me priorizou em relação à harmonia familiar. Ele se desculpou novamente por todos os anos, em que me disse para apenas lidar com isso. Eu disse a ele que o perdoava e falava sério. Ficamos sentados naquela varanda até as estrelas aparecerem, conversando sobre tudo e nada, reconstruindo nosso relacionamento uma conversa honesta de cada vez. Conheci alguém no hospital, durante um turno da noite particularmente brutal. Estávamos ambos trabalhando no departamento de emergência quando um grande acidente de carro trouxe 6 pacientes de uma vez. Eu estava correndo entre os quartos gerenciando soros e medicação, enquanto esse outro enfermeiro lidava com avaliações de trauma com uma eficiência calma. Trabalhamos juntos por 3 horas seguidas, nos comunicando apenas com olhares e gestos rápidos. Depois, desabamos na sala de descanso e ele se apresentou. O nome dele era Jonathan. Ele tinha olhos gentis e uma confiança silenciosa. Começamos a conversar durante os intervalos, depois almoçar juntos no refeitório. Ele me contou sobre sua situação familiar complicada. Seus pais se divorciaram mal quando ele era jovem, e ele passou anos navegando em conflitos de lealdade e dinâmicas manipuladoras. Ele entendia que a cura não era uma linha reta. Você não consertava danos familiares e seguia em frente. Você carregava isso consigo. Começamos a namorar 3 meses depois daquele primeiro turno juntos. Parecia diferente dos meus relacionamentos anteriores, mais saudável. Ele não tentava me consertar ou apressar meu processamento. Ele apenas existia ao meu lado, paciente e firme, enquanto eu descobria quem me tornava. E eu estivemos trabalhando no fundo de bolsas de estudo por meses. Montamos a estrutura legal, criamos um processo de inscrição. Queríamos ajudar estudantes de situações familiares difíceis que precisavam de apoio financeiro para a faculdade. A inscrição pedia que escrevessem redações sobre superar desafios familiares. Recebemos 47 inscrições naquele primeiro ano. Lê-las partiu meu coração e o preencheu ao mesmo tempo. Essas crianças sobreviveram a abuso, negligência, favoritismo, abandono. Trabalharam em empregos para se sustentar. Estudaram em abrigos para sem teto e carros. Lutaram pela educação enquanto suas famílias duvidavam. Selecionamos 3 beneficiários e premiamos cada um deles com $10 mil. A cerimônia de premiação foi pequena, em um centro comunitário. Observei esses 3 estudantes aceitarem seus cheques com lágrimas nos olhos. Uma garota falou sobre trabalhar em turnos noturnos. Um garoto descreveu ser o principal cuidador de seus irmãos mais novos enquanto mantinha uma média escolar perfeita. Um estudante compartilhou sobre ser o primeiro em sua família a buscar a faculdade, apesar de ter ouvido que estava perdendo tempo. Eu me vi em cada história. Chorei durante toda a cerimônia. James apertou minha mão e sussurrou que o dinheiro da vovó Rose fazia algo bom. Estávamos transformando décadas de crueldade em esperança para crianças que precisavam desesperadamente. 2 anos depois disso, enquanto lia na sala de jantar da vovó Rose, metaforicamente, fiz um inventário da minha vida. Eu tinha segurança financeira. Eu tinha um trabalho significativo que me
me fazia sentir útil e competente. Eu tinha relacionamentos saudáveis com pessoas que realmente me amavam. Meus pais e eu conversávamos regularmente. James era meu familiar mais próximo. Jonathan e eu estávamos construindo algo real. Alguns relacionamentos familiares estavam permanentemente quebrados. E eu, nunca mais nos falaríamos. Britney e eu trocávamos mensagens, mas nunca seríamos próximas. Tia Laura e eu mantínhamos uma educação distante. Tudo bem, aprendi que você não precisa consertar tudo. Algumas pessoas ganham sua saída da sua vida através de suas ações e escolhas. Sobrevivi à crueldade da vovó Rose com minha integridade. Eu não me tornei amarga ou cruel. Peguei a dor e a transformei em algo melhor. Esse conhecimento parecia a medida mais verdadeira de sucesso. Jonathan me pediu em casamento 6 meses depois, durante um jantar tranquilo no meu condomínio. Sem espetáculo público, apenas ele e eu. Eu disse sim imediatamente. Começamos a planejar um casamento pequeno apenas com as pessoas que importavam. Meus pais estariam lá. James e a namorada, tia Laura, pois ela fez esforços reais. Alguns amigos próximos do trabalho. Talvez 20 pessoas no total. Não era nada como o enorme casamento que a vovó Rose financiou para Britney. Meu casamento seria pequeno, simples e completamente meu. Cada pessoa presente realmente me amava e queria que eu fosse feliz. Ninguém estava lá por obrigação ou pressão familiar. Ninguém passaria a recepção sussurrando sobre como eu não merecia isso ou me comparando desfavoravelmente a outros membros da família. Jonathan e eu ficaríamos na frente de pessoas que nos respeitavam e diríamos votos que significavam algo real. Isso parecia perfeito.